Tá? Então vamos falar sobre o guia rápido desmontagem, né? Vamos começar entendendo o que é a desmontagem. Então a desmontagem ela ocorre quando a sua empresa retira um ou mais produtos do estoque, né? Que são os produtos origem, desmonta esses produtos e dá entrada de seus componentes no estoque com produtos destino. Tá? Então, para entender como é estruturado esse processo, a gente colocou um exemplo aqui, né? Então, é um exemplo de lista de materiais de desmontagem de um equipamento, que aí eu tenho aqui o produto principal aqui é o meu serviço de desmontagem que vai ser feito. Então, uma unidade desse serviço aqui, eu vou requisitar aqui uma unidade do equipamento 00001, que é o equipamento que vai ser desmontado, é o meu produto origem. E quando eu desmontar esse equipamento, ele vai dar entrada, né, em 3 componentes, no módulo A, B e C, nas quantidades 2, 3 e 4, tá, que são meus produtos destino, que eles são configurados no sistema como coprodutos, tá? A gente vai ver isso. Ok? Então a desmontagem é esse processo, né, em que quando você começa a desmontagem, você requisita, né, o equipamento, que vai ser retirado do estoque para ser desmontado, e no término do processo de desmontagem, você dá entrada no estoque dos produtos destino, que são os componentes gerados pela desmontagem, nas suas quantidades previstas. Ok? Vamos entender como configurar o sistema, tá, para utilizar a desmontagem. Então, no cadastro de tipos de movimentação, tá, você tem que cadastrar 3 tipos de movimentação de reporte de desmontagem, que vão ser responsáveis por dar entrada no estoque dos componentes desmontados. A gente vai ter que criar também 3 tipos de movimentação que terão a atribuição de registrar o reporte da produção simbólico do serviço de desmontagem. Tá? Esse reporte simbólico é interessante só para fins gerenciais, tá? Para eu saber qual é a quantidade, né, que está sendo processada ali daquele serviço de desmontagem. Tá? Logicamente é um serviço, né? Um serviço a gente não controla o estoque, né? Mas a gente gera essa movimentação apenas para você controlar gerencialmente a execução, tá, desse serviço de desmontagem. Então a gente vai criar esses 3 tipos de movimentação aqui, olha, reporte da produção na desmontagem, devolução e estorno. Tá? Vamos ver isso agora. Então vamos lá acessar a tela de tipos de movimentação. Eu vou filtrar aqui, tá? Desmontagem. Desmontagem. Primeiro vamos ver aqui o reporte de desmontagem. O reporte de montagem, pessoal, ele tem que ser configurado idêntico ao reporte de coproduto, tá? Que a gente acabou de ver. Tá? Então, nome aqui, ó, reporte de desmontagem, natureza entrada, função na produção, reporte de coproduto, gera movimentação de estoque, ativo. Aqui no estoque, ele tem que dar entrada aí nos setores, geralmente é produto semi-acabado ou expedição, né? Em cada empresa tem que restringir aqui os setores. E aqui na produção não é necessário fazer nenhuma configuração. Tá? Cancelar aqui. A devolução de reporte de desmontagem é similar à devolução do reporte coproduto. Aqui eu dou o nome do tipo de movimentação. Natureza é devolução de entrada. Função na produção, devolução de reporte coproduto. Gera movimentação de estoque, ativo. Aqui no estoque eu não preciso restringir setores de estoque. Aqui na produção eu faço a amarração aqui, ó, o tipo de movimentação de reporte coproduto associado à devolução de reporte coproduto, eu amarro aqui com reporte de desmontagem. Tá? Essa amarração é importante aqui para o sistema conseguir separar ali o que é reporte de desmontagem, o que é reporte de coproduto, tá, pessoal? Beleza. Vamos ver o estorno do reporte de desmontagem.
Mesma configuração lá da devolução, nome aqui, natureza devolução, devolução de entrada, função na produção, devolução de reporte de produto, gera movimentação de estoque, ativo, não preciso restringir setores aqui. Aqui na produção, tá? Eu tenho que fazer aquela mesma amarração aqui, selecionar o reporte de desmontagem aqui como tipo de movimentação de reporte coproduto associada à devolução do reporte coproduto. A única diferença aqui é que eu tenho que marcar aqui movimentação de estorno, tá? Para esse tipo de movimentação aqui. Beleza? Agora vamos ver os tipos de movimentação que vão fazer aquela entrada simbólica do serviço de desmontagem, tá? Então é esse aqui, olha, reporte da produção na desmontagem. Aí a configuração aqui, pessoal, é idêntica aos reportes da produção. A única diferença é que a gente vai restringir o setor ali para ele dar entrada no setor de serviços, tá? Então, olha, reporte da produção na desmontagem, natureza entrada, função na produção, reporte da produção, gera movimentação de estoque, aqui tem que estar ativo, estoque. Então, aqui você vai habilitar aqui em cada empresa um setor de serviços, é a nossa recomendação, tá? Para você concentrar nesse setor de serviços ali, os reportes que são feitos em ordens de serviços, que essas movimentações vão ser apenas para fins gerenciais, porque na prática não se controla estoque, né, de serviço. E aqui na produção, né, você tem que selecionar aqui no tipo de movimentação de saída, aquele tipo de movimentação de apropriação pela produção que a gente criou lá quando a gente configurou o sistema para fazer reporte da produção. Ok? Vou salvar aqui. Na devolução do reporte da produção na desmontagem, né, vou editar aqui. Então, similar à devolução do reporte da produção, aqui o nome do tipo de movimentação, natureza, devolução, classificação da natureza, devolução, entrada, função na produção, devolução de reporte da produção, gera movimentação de estoque, ativo aqui, estoque, né, não precisa restringir. Aqui na produção você tem que fazer 3 amarrações aqui, ó. Tipo de movimentação de reporte da produção associada à devolução do reporte, é o reporte da produção na desmontagem, tá? Tipo de movimentação de devolução de apropriação associada à devolução do reporte, é a devolução de apropriação pela produção. E tipo de movimentação de devolução de reporte coproduto associada à devolução de reporte da produção, é a devolução do reporte de desmontagem. Só configurar do jeito que está aqui, tá, pessoal? Só seguir esse padrão aqui. Estorno de reporte da produção na desmontagem, vou editar aqui. É o mesmo padrão da devolução do reporte da produção na desmontagem, tá? Só que aqui é um estorno. O nome aqui do tipo da movimentação, natureza, devolução, classificação, entrada, função na produção, devolução de reporte da produção, gera movimentação de estoque, ativo, estoque aqui não precisa restringir. Aqui na produção a gente tem que fazer aquelas mesmas amarrações ali que foram explicadas para devolução de reporte da produção na desmontagem. A diferença é que aqui eu tenho que marcar movimentação de estorno. Ok? Beleza, então com isso eu passei aqui por todas as configurações lá no cadastro do tipo de movimentação. Desculpa, pessoal. Então aqui no artigo tá explicando em detalhes isso, tá? Todos esses tipos de movimentação aqui, como que tem que ser configurados, para vocês revisarem, se for necessário, vocês configurarem aí, reporte de desmontagem, né? Cadastro tipo de ordem, né? Só relembrando, né? Para você fazer processo de desmontagem, você tem que criar pelo menos um tipo de ordem com o nome desmontagem e com a natureza desmontagem, tá? Então, vou mostrar aqui, lá na tela de tipos de ordem, né? Vou filtrar aqui, ó. Eu criei aqui um tipo de ordem desmontagem com a natureza desmontagem, ok? Você tem que criar esse
esse tipo de ordem aqui. Tranquilo. Lá no cadastro produto, tá? Você tem 3 papéis diferentes do ponto de vista do cadastro produto aí no processo de desmontagem. Você tem o serviço de desmontagem, o produto origem da desmontagem e o produto destino da desmontagem. O serviço de desmontagem, ele tem que ser cadastrado com essas dicas aqui que eu coloquei. Eu vou mostrar aqui na prática, aqui na base de treinamento, tá? Vou filtrar aqui o nosso serviço de desmontagem. Ó, desmontagem do equipamento 1. Então aqui, olha, no tipo de produto, a nossa recomendação é você criar um tipo de produto, serviço de desmontagem. Mete o suprimento fabricado, tá? Aqui. Na aba empresas, né? Você habilitar aqui os setores de serviços, né? Porque esse serviço aqui, quando ele for reportado, ele vai dar entrada nesse setor de serviços. E aqui na aba PCP, a gente tem o tipo de ordem padrão para geração de ordem de produção. O ideal é você selecionar aquele tipo de ordem de desmontagem, porque aí quando você criar a ordem de produção para esse produto aqui, o próprio sistema já vai selecionar esse tipo de ordem e não corre risco de você esquecer de selecionar o tipo de ordem de desmontagem, tá? Lá na hora de criar a ordem de produção. Então são essas configurações para o serviço de desmontagem. O produto origem da desmontagem, tá? Que é o seu equipamento, né, que vai ser desmontado. Ele deve ser cadastrado no sistema como uma matéria-prima ou produto semi-acabado, sem nenhuma particularidade. Os seus produtos de destino da desmontagem, né, que vão ser os produtos que vão ser gerados após a desmontagem, são os seus componentes, né, que vão dar entrada no estoque, eles devem ser cadastrados no sistema com um produto semi-acabado ou produto acabado também, sem nenhuma particularidade. Tá? Na lista de materiais, né, do seu serviço de desmontagem, só relembrando, né, porque a gente já viu isso no treinamento de lista de materiais, o serviço de desmontagem tem que ser criado dessa forma aqui, né? Vamos ver lá aqui na tela de produtos. Já estou aqui com o meu serviço de desmontagem aqui filtrado, né? Vou acessar aqui a lista de materiais. Então aqui na lista de materiais, ó, eu tenho que configurar aqui, né? O equipamento que vai ser desmontado, ele é um componente padrão, tá? Com a quantidade aqui do equipamento que vai ser desmontado, sem nenhuma particularidade. E os produtos de destino, né, que são os componentes, né, que vão dar entrada no estoque depois da desmontagem, são meus módulos A, B e C do equipamento, eles têm que ser cadastrados como coprodutos, tá? Então, aqui no quadrinho coproduto, eu tenho que marcar aqui coproduto, eu tenho que selecionar aqui o tipo de movimentação de reporte coproduto, o reporte de desmontagem, tá? Não é o reporte coproduto, é o reporte de desmontagem. E nesse percentual de apropriação de custos, tá, do coproduto, tá, idealmente, né, você tem que somar aqui 100%, né, todos os seus itens de destino, né, na desmontagem, o percentual que você vai atribuir a todos eles, idealmente tem que somar 100%. Né? Se não somar 100%, o sistema vai fazer uma regrinha de 3, tá? Para calcular o percentual e fazer com que o valor que você digitou aqui fique na base de 100%. Tá? Beleza. Então aqui a gente está explicando aqui como configurar aí o componente, né? Os produtos de destino lá na lista de materiais. Agora vamos para a prática, né? Vamos já gerar aqui uma ordem de desmontagem. Vou lá na tela de ordens, vou criar aqui a minha ordem, vou selecionar aqui a desmontagem do equipamento 1. Repara aqui que o sistema já selecionou aqui o tipo de ordem de desmontagem automaticamente, porque eu configurei lá no cadastro produto o tipo de ordem padrão. Vou imaginar que eu quero desmontar um equipamento para o dia 31 de julho. Vou gerar aqui a minha ordem. Vamos ver como é que foram gerados os empenhos dessa ordem. Então está aqui, olha, o sistema empenhou aqui, gerou um empenho padrão para o meu equipamento, né?
que é o material que vai ser requisitado para a ordem, né? Então, uma unidade, né? A minha necessidade, né, para fazer esse serviço de montagem é de um equipamento, que é o equipamento que vai ser desmontado, que vai dar saída do estoque. E após o processo de desmontagem, eu vou gerar aqui o módulo A, B e C, nas quantidades 2, 3 e 4, né? Todos eles foram empenhados com esse tipo de empenho COP, que significa coproduto, tá? Então, o tratamento é similar aí ao coproduto, tá? Desses empenhos aqui dos produtos de destino da desmontagem, ok? Então, aqui a gente está explicando no artigo aqui como é o tratamento desses empenhos, como fazer o reporte da desmontagem. Vamos seguir o processo aqui, aquele processo que vocês já aprenderam de cor aí. Então, libera a ordem de produção, requisita aqui os materiais para a ordem. Vou carregar aqui os empenhos, tá? Repara aqui que os empenhos, né? O sistema só carregou o equipamento, né? Que é o único material que eu vou retirar do estoque aqui que vai ser desmontado, né? Então o sistema está requisitando aqui um equipamento. Vou salvar. Beleza, minha ordem ficou requisitada totalmente. Agora eu vou lá para o meu reporte da produção. E aqui no reporte da produção, eu vou selecionar aqui o reporte da produção na desmontagem, que foi aquele tipo de movimentação que eu criei, né, específico aqui para fazer o reporte da produção na desmontagem. Vou imaginar que eu queira encerrar essa ordem aqui. O sistema já está sugerindo, olha, o reporte, né, de uma unidade da desmontagem, dando entrada lá no setor de serviços, né, eu configurei aqui o meu produto principal da ordem, que é o serviço de desmontagem, para dar entrada nesse setor de serviços. E o sistema ele está já sugerindo também aqui o reporte de desmontagem, né, de cada um dos itens de destino, né, do módulo A, B e C do equipamento, nas quantidades empenhadas, né. Eu vejo aqui o saldo, né, de cada um desses empenhos. O sistema sugere aqui a entrada aqui do saldo, né, no setor de estoque de entrada de expedição, né. Então aqui segue os mesmos padrões definidos lá por reporte de coproduto, né. Aqui o tipo de movimentação o sistema busca lá da lista de materiais. Aqui a quantidade do sistema sugere o saldo do empenho. Aqui o setor de estoque de entrada do sistema faz o cruzamento dos setores habilitados nesse tipo de movimentação aqui. E no cadastro do produto, né, do empenho, no produto de destino, lote série, data de validade do lote, né, se o teu produto de destino tiver controle de lote série, for perecível, o sistema vai habilitar esses campos aqui para você informar e o produto entrar no estoque com controle de rastreabilidade. Vou clicar aqui em salvar, e aqui na confirmação das movimentações tem um detalhe aqui que é bem interessante ficar atento, que é o seguinte, ó. O meu equipamento ele foi requisitado para ordem a um custo médio de R$1.000, tá? Então aqui, ó, o equipamento aqui, ele tá aqui, ó, R$1.000, tá? A apropriação pela produção que está sendo feita, tá? Esse equipamento está sendo desmontado, né? No serviço de desmontagem que eu dei entrada lá no setor de serviços, o meu custo é zero, tá? Por quê? Porque esse custo ele foi carregado nos componentes que foram desmontados, tá? Então, o meu módulo A, que ele carregou R$200 de custo, meu módulo B carregou R$300 de custo e meu módulo C carregou R$500 de custo. Somando o custo aqui dos meus módulos A, B e C, eu tenho o custo de materiais aqui do meu equipamento. Tá? Então é interessante notar isso, que o sistema descarrega, né, o custo do equipamento que foi desmontado para os produtos de destino, né, que estão dando entrada no estoque aqui na expedição. E o meu setor de serviços aqui é só uma movimentação simbólica que está sendo feita desse serviço sem agregar custo aqui. Ok? Vou salvar aqui. Beleza, salvei aqui a minha ordem ficou aqui com status encerrada. Se eu acessar aqui as movimentações de produção da ordem, eu vou ver aqui as minhas movimentações de produção. Tá? Se eu acessar lá a tela de resumo,
de movimentações da ordem, eu vou ver um resumo ali, quantidade que foi reportada aqui de produção, de coproduto, né, que são meus produtos de destino aqui, módulo A, B e C, quantidade que foi apropriada do equipamento. Beleza, tá? Então, com isso, a gente entendeu aí como fazer o reporte da desmontagem, ok? Que no artigo a gente está explicando em detalhes todos os campos que foram já apresentados. Agora, vamos só entender aí como fazer essa devolução, né? Se for necessário, né? Devolver. Então, eu vou criar aqui uma nova ordem, assim como nós fizemos no reporte coproduto. Eu vou criar uma nova ordem para ficar limpa aqui essa ordem para a gente fazer essa devolução, tá? Então, vou criar a ordem aqui para desmontagem do equipamento. Nesse caso aqui, eu vou colocar 2 unidades para 31 de julho. Vou gerar a minha ordem. Vou liberar ela. Vou requisitar aqui os materiais. Carregar aqui os meus empenhos para minha ordem. Requisitar aqui o meu equipamento. Beleza? Vou avançar diretamente aqui para o meu reporte de produção. Tá? Vou selecionar aqui reporte da produção na desmontagem. Vou encerrar minha ordem. Tudo com a quantidade padrão que foi sugerida pelo sistema. Repara que o sistema agora está dando entrada aqui em 4, 6 e 8 peças, né, do módulo A, B e C, dando saída de 2 equipamentos. Né. Vou salvar. Beleza, minha ordem está encerrada. Agora vou imaginar que essa movimentação de reporte aqui foi feita errada e que eu quero estornar ela. Tá? Então, clico aqui na ordem, ver movimentações de produção, localizo aqui a movimentação de reporte da produção na desmontagem, clico nela, estornar reporte. O sistema vai para a tela aqui de devolução de reporte da produção, selecionando aqui o tipo de movimentação de estorno de reporte da produção na desmontagem. Data hora já preencher automaticamente, quantidade fixada aqui com a quantidade 2, né, que eu estou estornando. Clico aqui em salvar. O sistema dá um preview aqui das movimentações para eu confirmar, né? Então aqui o estorno faz a movimentação contrária, né? Então está saindo lá do meu setor de serviços, o serviço de montagem, 2 unidades, está saindo do meu setor de expedição, os módulos A, B e C, nas quantidades 4, 6 e 8, e está retornando para o meu estoque em processo lá o meu equipamento 1, né? 2 unidades, tudo respeitando aqui o custo total, tá? Vou salvar aqui. Beleza, estornei o meu reporte, né? Minha ordem agora está requisitada totalmente, meu saldo aqui voltou a ser 2, ok? Se eu acessar lá o resumo, né, de movimentações da ordem, a minha quantidade movimentada efetiva aqui no reporte da produção está 0, no reporte coproduto também está 0, né? Porque eu estornei, né, as minhas movimentações, né? Agora vou imaginar que eu vou fazer um reporte novamente aqui dessa ordem. Tá, vou fazer o reporte novamente total aqui, que a gente vai simular agora uma devolução parcial, tá? Vou fazer primeiro um reporte total, seguindo o mesmo procedimento aí da última vez. Confirmar aqui, salvar. Beleza, minha ordem voltou a ficar encerrada, né? Agora vou imaginar que eu quero devolver parcialmente, né, o reporte. Então acesso ali a minha tela de movimentações de produção. Localizo aqui o reporte que eu quero devolver. Vou clicar nele e devolver. Vou imaginar que aqui eu queira devolver uma unidade, né? Eu reportei 2 equipamentos, eu quero devolver um só. Ok? O sistema aqui selecionou a devolução de reporte da produção na desmontagem, né? O tipo de implementação diferente, né? Vou clicar aqui em salvar. Então aqui o sistema faz as movimentações, né, num padrão análogo ao estorno. A única diferença é que o tipo de movimentação é devolução, né, de reporte da produção na desmontagem, ao invés de estorno. As quantidades aqui também foram calculadas de forma proporcional, né, que eu estou fazendo uma devolução parcial, né, do meu equipamento. Eu vou salvar. Beleza, salvei, minha ordem voltou a ficar requisitada totalmente.
A minha quantidade produzida voltou aqui para 1, eu saldo 1, né? Aqui eu consigo ver aqui os produtos desmontados, ó, na ordem. Se eu acessar lá a tela de resumo de movimentação da ordem de produção, né? Eu consigo ver aqui a quantidade movimentada efetiva do reporte da produção, que é 1, né? Reportei 4, devolvi 3, fiquei com 1 aqui de quantidade movimentada efetiva. E lá nos itens destino, né, que são reportados por coproduto, movimentei 8, devolvi 6 aqui no caso do módulo A, fiquei com 2. 2, 3 e 4 aqui, né? 12, devolvi 9, reportei 16, devolvi 12, fiquei com 4 líquido aqui, tá? Então aqui eu consigo ver as quantidades líquidas, né? Um resumo das movimentações na ordem de desmontagem. Então aqui no artigo a gente está explicando, tá, pessoal, todas essas operações aqui de devolução. Se vocês tiverem qualquer dúvida, fica claro aqui no artigo, aqui, vocês podem utilizar o artigo para tirar suas dúvidas.